7 coisas que não funcionam para ganhar peito. Vamos começar aqui no crucifixo, mas lembra que antes, dia 24 de novembro, às 6 horas da tarde, vai ter promoção da minha consultoria e dos meus cursos, que é a Black Friday, descontos de até 40%. Mais informações aqui nos comentários. Então, clica no gostei, se inscreve no canal. E quando eu falei do crucifixo que não funciona para ganhar peito, eu ia complementar, né? E aí eu segurei você, dizendo o seguinte, ó, quando você... Aí o professor treinou o peito, tá? Tá um pouquinho difícil descer mais do que isso. Quando você tá trazendo aqui, ó, e o halter atinge a linha do ombro, você perde ação de movimento, certo? Por quê? Por ação da gravidade contrária, né? Então aqui, na verdade, eu tô segurando para que ele não junte. E com isso, eu não consigo focar essas últimas fibras aqui do miolo do peitoral. A gente vai chamar de miolo mesmo, tá? A gente não está apresentando uma tese de doutorado, a gente está conversando entre amigos, porque o miolo não existe, mas aqui pra gente vai existir. Então, se você quer focar o miolo do peito, o crucifixo não é tão bom. É muito melhor você fazer um crucifixo no cross, ou então um crossover, que você tem ação de movimento em todo o arco. Até quando você passa, né? Quando você extravasa a linha do ombro em relação ao punho, né? O punho na relação linha do ombro, quando você extravasa, você ainda continua com tensão. Então, para focar essa parte interna, é melhor. Nosso número 6 é o supino, mas é o supino feito de forma incompleta. Então, tem gente que vai fazer isso aqui, ó. Vai descer até aqui e vai subir. Vai descer até aqui e vai subir. Galera, isso para ganhar peito não é muito legal. Porque imagina que a isometria causa hipertrofia? Em nível significativo, não. Então, se eu pegar uma barra e ficar segurando aqui, não vai acontecer uma hipertrofia boa. O que dá hipertrofia, então? A fase concêntrica e a fase excêntrica. Beleza, isso é óbvio. Só que se eu limito a fase concêntrica e excêntrica, faço um movimento mais encurtado, ainda que eu levante mais peso, eu não consegui atingir isso no meu peitoral de forma a gerar hipertrofia. Então, primeiro técnica, depois carga. Eu falo isso direto para os alunos da consultoria. Quando é o momento de aumentar o peso no exercício? Assim que você está fazendo o movimento completo, está indo até a falha e está passando das repetições que foram pedidas. Vamos supor, eu pedi 10 repetições para um aluno meu, ele está fazendo 14. O movimento está completo, está bonito? Sim, então ele pode aumentar a carga. Ó, nosso número 5 é o crucifixo na máquina, feito dessa maneira. O que está errado aqui, ó? O meu cotovelo, ele está flexionado. Então percebe que eu estou encurtando o movimento? Olha só a relação do meu cotovelo em relação ao meu ombro. Agora, olha quando eu faço isso aqui, ó. Olha como eu aumentei a amplitude de movimento. Olha todo esse arco aqui, ó. Então, quando você for fazer o crucifixo na máquina, não vai funcionar você colocar muita carga e ficar fazendo isso aqui curtinho, ó. Porque você entende que eu não estou fechando, eu não estou chegando, eu não estou atingindo todo o meu peitoral. Então eu preciso fazer longe de mim e num movimento circular. Deixa o ego de lado, beleza. A carga vai ser menor, mas você vai fazer um movimento circular e que passa longe do seu corpo. Se você flexionar e fazer curtinho, não vai adiantar nada colocar um monte de peso. O seu peitoral não vai responder. O nosso próximo da lista é o crucupino. Então, igual eu expliquei lá, o movimento do crucifixo, ele deve ser circular, certo? E passando distante do meu tronco. Quando as pessoas colocam muita sobrecarga, o que elas costumam fazer? Isso aqui, ó. Elas costumam flexionar. Mas você concorda comigo que isso aqui é quase como se fosse um supino? Ó. Só que é só um supino com outra mão, né? Com a mão girada. Então, quando você vai fazer o crucifixo, você quer que os halteres passam longe e você faz um movimento circular. Se você flexiona aqui, você está fazendo, na verdade, um supino com outra pegada. E isso também não vai ser eficiente. Porque o crucifixo, a gente quer um estímulo diferente, a gente quer uma amplitude maior, a gente quer um movimento circular. O nosso número 3 cai na mesma coisa que eu expliquei ali do crucifixo. Então, aqui, ó, o movimento é circular. O que tem pessoas que fazem? Ó, faz isso aqui e vira um supino no cross. Tá? Isso você está descaracterizando o movimento. Então aqui é a mesma coisa, ó, faz o movimento circular, certo? E aí o nosso número 2 vai ser em relação ao posicionamento que a gente vai colocar nesse mesmo exercício aqui, ó. Então eu quero trabalhar a parte inferior do meu peitoral, eu venho de cima para baixo, ó. Então eu estou aqui em cima e vou trazer para baixo. Beleza. Se você jogar o seu tronco para frente e fazer esse movimento, você está vindo de trás para frente. E de trás para frente eu estou trabalhando a parte medial do meu peitoral. Então, ó, de trás
para frente, parte medial. De cima para baixo, parte inferior. Se você inclina o seu corpo para frente, mesmo que a polia está alta, você está trazendo de trás para frente. Você está trabalhando uma outra região. Às vezes você está fazendo crossover com a polia alta, que é para a parte inferior, beleza, mas você está inclinando para frente. A parte de baixo não sai e você não sabe o que é. Na verdade, você não está ativando essa parte nesse movimento. E aqui, a gente está fazendo o quê? Um supino, beleza? Mas se você olhar a angulação do banco aqui do lado, você vai ver que está em 45 graus aqui. E essa inclinação muito alta, ela pode tirar o foco da parte superior e jogar no deltoide, na cabecinha da frente. Ai, que ridículo. Então, qual que seria mais adequado para trabalhar mais a parte superior do peitoral? A gente descer mais ou menos para 30 graus. Quanto mais a gente desce, ó, então vamos começar aqui, ó. Aqui eu estou no reto, beleza. Trabalhando a parte medial. Se eu subo um pouquinho, eu venho subindo aqui no meu peitoral. Então, ó, subi mais um pouco, beleza. 30 graus é mais ou menos que o limite. 45 é só se você precisar muito aqui perto da clavícula. Não é para todo mundo. Porque, ó, se eu continuar subindo, o que vira isso aqui? Vira um desenvolvimento, beleza? Então, quer dizer, quanto mais eu vou subindo o banco, mais eu vou subindo a ação até que chega na cabeça da frente do meu deltoide, o que descaracteriza o movimento também. Então, o supino 45 ele pode ser usado, mas normalmente o supino 30 graus você vai ter uma eficiência para o seu peitoral superior maior. O 45 é para um detalhamento muito específico. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui agora, pessoal, que a gente vai falar sobre os 7 piores tipos de aeróbicos. Já pensou se o senhor que está sentado aí ou a senhora está fazendo um desses aeróbicos achando que vai ser bom para você, quando na verdade você vai se ferrar? Agora que eu já vendi o medo, dá uma clicada aqui, os 7 piores exercícios aeróbicos.